Eu frequentei em 93, 92, 93, 94, 95 e início de 96 a Radiação Espírita Cristã e a Deus é Amor kardecista. Sim. E eu fiz todos os cursos lá, curso de... A Deus e Amor kardecista. Não, lá chama Amor e Caridade. Ah, tá. Mas assim, cada núcleo pode ter um nome, pode Sim. ter também esse nome, entendeu? Mas lá dentro, né? E realmente a gente via que eles não trabalhavam tanto a parte de incorporação, mas era uma coisa bem velada quando acontecia algum tipo de incorporação. Por exemplo, Era mais um trabalho interno, né? mais interno, você ia lá procurar um tratamento, aí você preenchia uma ficha, e aí eles levavam aquela ficha e era tudo muito fechado para depois passar o tratamento. E o tratamento era a base de passe, Mas eu acredito que curso. existam escolas espirituais dentro do kardecismo. Por isso que eu perguntei se era físico ou espiritual essa federação. Porque a gente vê vários relatos de pessoas que no desenvolver da mediunidade são levados a campos de estudos, num processo de transe, inconsciência, desdobramentos. Mas isso vocês estão falando de escolas espirituais dentro do kardecismo, é isso? Eu gosto de pensar da seguinte maneira. Antes de começar, eu queria deixar bem claro, né, que, igual nós conversamos, eu trago a minha verdade. Eu trago a minha forma de pensar. Se ela é a certa ou não, aí a gente deixa a critério de quem vai me ouvir, porque eu faço alguns cursos também, né? E eu sempre gosto de trazer a minha linha de pensamento. E eu falo isso. O meu modo de pensar é esse. Sim. É certo? Talvez a gente nunca vai descobrir o que é certo e errado. A gente vai viver vidas e vidas para entender no final. Mas a sua base inicial foi o kardecismo. Foi o kardecismo. Né? E a partir do kardecismo, você aprendeu que você poderia processar todas essas informações e buscar a sua verdade. Sim. Dentro do grau de consciência que você estava trabalhando. Porque eu falo que o nosso grau de consciência, quando a gente começa a trabalhar ele vai só... eu falo que não é uma mudança, né? Mas é como se ele fosse desenvolvendo. As pessoas hoje em dia procuram muito desenvolver mediunidade, eu quero incorporar, quero desenvolver. Mas quando você trabalha um desenvolvimento de consciência, é um pouco diferente, né? Aí Como ele- que é essa, como Aí que ele foi vai- essa mudança? Ele vai ter que contar como que um cientista, né, começou a acreditar em ETs. Teve uma virada de chave. Que a parte nós não uma deixamos você vírgula, contar. Sim, mas só voltando um pouquinho na apresentação, meus pais foram espíritas. Minha avó já era espírita e diz, e eu confirmo hoje, né, na época que eu ouvia, era só um relato. Hoje eu confirmo que esse relato era verdade. Ela se reunia na casa da vizinha, que conduzia reuniões espíritas ali. E desde aquela época, eu, no plano espiritual, já trabalhava com ela. Eu já trabalhava no eletromagnetismo, através do passe. Então, eu era um dos espíritos que estava associado a ela. E chegou um determinado momento que eu me apresentei na mesa e falei assim, eu vou encarnar. E vou encarnar na sua família. Então, ela estava preparada para Ela te já estava receber. preparada para minha vinda. Engraçado que ela não é mãe biológica do meu pai. Não. Não era mãe biológica. Mas a conexão entre eles Mas era esses tão laços familiares, grande. eu acho que eles vão além de sanguíneo, né? Sim. Então, desde ali eu já estava em contato com aquela família, com aquela realidade. Eu vim nessa família. Tanto é que quando a minha mãe ficou grávida, ela sonhou que ela ia passar por uma gravidez. Contou pro meu pai, falou, não, para com isso, não é possível. Meses depois, tá lá a confirmação da minha gravidez. Então, você já nasceu sendo uma criança especial. Especial não sei se eu diria isso, mas já predestinada. Naquele núcleo familiar. Mas tinha uma equipe muito grande ali de espíritos para acompanhar, para te formar, para você chegar onde você chegou. Então, acho que você já nasceu uma criança especial, sim, amparada, né? Amparada. É porque antigamente, criança amparada, especial era aquelas crianças que tinham doença mental, né? Não, mas eu tô falando assim, né, para quem tem mais de 30 anos. Quando a gente ouve essas histórias, e às vezes as pessoas falam, meu pai conta essa história, né? Eu acredito que é predestinada. Eu acredito que isso facilitou você ter um propósito, entendeu, de vida, porque você já sabe ao que você veio. Facilitou porque eu sempre ouvi eles falando a respeito. Né?
né? Isso Então, também- isso me ajudou, me deu forças para continuar, porque nós sabemos o quanto o caminho espiritual ele é complexo. As pessoas acham que é só mil maravilhas, acham que é só facilidade. Mas o caminho, E o ele Alex tem comentou essa ainda, complexidade. né? Que ele falou assim, quando você falou sobre sacerdócio, ele falou, não, nós nascemos, né? Eu acredito que sim. Você pensa diferente? Não, acredito Tem- que nós Tem nascemos. uma pá de gente aí tentando Ser, né? e parece que falta, não flui. Na verdade, a gente nasce. Igual você já nasceu predestinado, né? Você já nasceu sabendo qual que era a sua missão. Eu também já nasci sabendo qual que era a minha. E isso eu sempre falei desde que eu cheguei aqui em Goiás. A minha avó, também através da minha avó, ela falava assim, Lé, você nasceu para ser mãe. Né? E eu fui iniciada no candomblé muito cedo. E ela falava, você nasceu para ser mãe. Eu imaginava que ia ter um monte de filhos, 10, né? Eu queria ter 10, né? Mas depois eu E hoje entendi. tem quantos? Não, eu queria ter Não 10 na minha dá, barriga. não dá pra sim, contar mas mais, dá? Não, eu a tenho lei mais do de 200. sacerdócio. Eu já iniciei mais de 200 pessoas. Eu falo que eles não são meus filhos, né? Eles são filhos de Oxumaré, né? Porque o que acontece? Dentro